Fala, criminalistas! Muito boa tarde a todos vocês. Vamos começar a iniciar mais um programa no Fala Criminalistas, sempre trazendo os bastidores da advocacia criminal. A gente fez um evento no finalzinho de outubro e a gente passou aí 2 semanas sem fazer o Fala Criminalista, porque a gente estava organizando aí os eventos, né? Mas conseguimos, foi um sucesso o evento, né? Tribunal do Júri, The Defense Game, o jogo defensivo, tratamos o passo a passo da construção da tese defensiva no Tribunal do Júri e foi muito bacana, algo muito produtivo, né? Recebendo um feedback de todos os que participaram, né? Agradecendo a presença de todos vocês aí que estão ingressando na live. Hoje a gente vai ter um conteúdo, gente, top para o advogado criminalista, visual law. A gente vai trazer aqui uma convidada especialista quando se fala em visual law, né? A doutora Fernanda, eu a conheço, né, através do Criminal Play, né, do Criminal Play. Sei da capacidade dela, inclusive adquirir um curso que ela tem sobre visual law, tratando da importância do visual law, e ela vai trazer hoje várias dicas, insights bacanas. Construção da sua peça, né, da sua petição, como é que você pode construir uma petição. Olá, doutora! Olá, doutor. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer à doutora pelo fato de ter aceitado, né, o convite, de estar participando hoje do nosso programa do Fala Criminalista, né, falando, só para explicar em que consiste o programa do Fala Criminalista, é exatamente trazer os bastidores, né, da advocacia criminal, os desafios, as dificuldades e principalmente como a gente pode otimizar a advocacia criminal. E eu pensei na doutora, por quê? Porque a advocacia ela é muito ampla, né, no sentido de atuação. O advogado hoje ele precisa saber fazer uma audiência de instrução, ele precisa saber fazer uma audiência de custódia, ele precisa saber tratar com o magistrado, com o julgador, precisa fazer um memorial e, principalmente, precisa saber peticionar, né? Como peticionar, como otimizar esse peticionamento. E eu já conheço o trabalho da doutora, sei da importância do seu trabalho, falo demais para outros colegas advogados sobre o seu nome, né? Vários advogados já conhecem o seu trabalho, porque eu faço questão de divulgar, porque foi tão importante para mim, doutora, a aquisição do seu curso e também esse contato com a doutora lá no Criminal Play, né, com o expert, trazendo todo esse cenário do visual law, coisa que eu nem sabia, quase 17 anos como advogado criminalista, eu vim ter essa visão, esse cuidado, né, a partir de uma aula que eu assisti da doutora. Então foi muito bacana porque mudou a minha mentalidade, mudou a forma como a gente peticiona hoje no escritório. A gente assistiu uma aula sua que estava na plataforma, eu com todos os colaboradores do escritório, nós assistimos junto a essa sua aula, porque era legal que a gente ia assistindo e anotando, ia trazendo para o caso concreto, né? Olha, nesse caso a gente fez certo, nesse caso a gente não fez. Vamos tentar construir, vamos tentar ressignificar isso aqui, vamos tentar ir por esse lado. Então, assim, muito bacana, doutora. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria que a doutora se apresentasse, né? Ninguém melhor do que a gente mesmo para falar um pouco, né, quem é a doutora Fernanda e assim, a sua trajetória na advocacia, para que as pessoas lhe conheçam. Doutor, obrigada pelo convite, obrigada por essas palavras elogiosas.
e quero dizer que sou a Fernanda, advogada há 18 anos. Uma fala que o doutor comentou agora faz muito sentido para mim, que é o seguinte: quando nós iniciamos na advocacia, se a gente tinha dúvida, a gente precisava ir para a biblioteca. E a gente muitas vezes não tinha um mentor para colaborar, para nos apresentar a informação, a gente tinha que se virar, porque o mercado é uma guerra e o professor da faculdade que você acha que ia ganhar toda a informação, ele ainda pensava, esses alunos são meus concorrentes. Então, a gente vem de uma época em que tinha que tudo ser mais difícil na pesquisa. E com a chegada da internet, com as questões das informações digitais das comunidades, é muito interessante como nós estamos próximos de quem nós admiramos. E por isso, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que o doutor faz no Ceará e dizer que a advocacia se espelha no seu trabalho e a sua abertura para ter essa preocupação de dizer assim, Fernanda, eu quero apresentar para os meus colegas para que todos sejam melhores. Isso é louvável, porque essa é a atualidade, é um colaborando com o outro, a gente já entendeu que caminhar sozinho não funciona tão bem quanto todo mundo querendo o bem dos colegas e da classe em si. E é isso que a gente percebe também na comunidade do Criminal Player, que nos apresentou, e acabamos também nos encontrando em outra oportunidade, que foi no Papo de Criminalista. Então, perceba, é um ambiente em que todos os advogados buscam colaborar. Você não encontra uma rivalidade. Então, eu quero dizer que quem está nos assistindo, contem comigo para essa jornada de evolução no Visual Law, assim como o Dr. José está falando, surge uma dúvida? Vamos conversar, vamos trocar ideias. Não tem resposta certa. Aquilo que talvez funciona para o doutor num processo vai ser replicado em outro e o juiz não tem o mesmo pensamento, então não tem regra. E a gente precisa usar muito a questão do bom senso quando se fala de visual law. Então, pegar um advogado que tem mais anos de advocacia, mais experiência, mais caminhada acadêmica, ele tem mais confiança do que é importante na prova. Ele sabe como é o ambiente do fórum. Então, ele vai nessa linha que é o trabalho que é da moderação, porque se você vem exagerando demais, você impacta de maneira negativa, você causa estranheza. Então, eu penso que esse, doutor Zé, é o segredo do Visual Law. É você organizar, comunicar melhor e fazer com moderação, que é assim como vocês buscaram o perfil para fazer no escritório, né? Doutora, e como foi que nasceu na doutora, né, essa intenção de estudar, né, esse interesse de estudar algo que nós advogados na faculdade não somos preparados para isso, né? Então, assim, eu vim ter acesso a esse tema a partir da doutora, isso acredito foi no ano passado que eu tive esse contato lá na comunidade, e eu queria saber da doutora o que foi que despertou da doutora Fernanda esse interesse em estudar algo, né, que não é visto nas faculdades, que na academia não se preocupa com isso, e é muito importante para o advogado, e em todos os cenários, a gente está tratando hoje como advogados criminalistas, mas em todos os cenários se aplica a tudo, né? Eu gostaria de saber da doutora como foi que nasceu na doutora esse interesse, o que foi que lhe despertou? Estamos em época de eleições da OAB. Cada um vai numa reunião de maneira vestida, de maneira que entende como de bom gosto, moderado. Vai ter um que vai estar de terno, tem outro que está de camiseta polo. E tá tudo bem. Cada um se veste como gosta. E na linha da escrita, eu percebia que cada um escreve e formata a petição do jeito que deseja. É advogado, tem as suas próprias escolhas. Só que eu comecei a ver que um advogado, a petição dele era muito ruim de ler. E outra que eu estava fazendo uma réplica era uma leitura mais fluida. E eu fui percebendo que esse bom gosto, que essa moderação, que esse bom senso, assim como as pessoas têm muito diferente na forma de se vestir, na forma de gastar o seu dinheiro, na forma de se comportar, na maneira de escrever a mesma coisa. E eu fui estudar qual que é o critério para você ter esse bom gosto mais bem definido. E aí eu conheci o Visual Law,
que é os princípios do design aplicado dentro da maneira de você escrever e formatar o documento. Então, tem uma linha. As coisas mais próximas ficam agrupadas. Quando você começa nessa linha, você tem que seguir um padrão. Se você coloca uma cor, você tem que sempre usar a mesma cor. Então, existem alguns princípios do design que vão fazer com que, ainda que você tenha aquele gosto pessoal de dizer minha logomarca é verde ou minha logomarca é laranja, você consegue aplicar os princípios do design para ter uma petição que seja moderada. Porque, veja bem, tudo está mais moderno. Todos nós aprendemos a ler nessa telinha do celular. Ficou tudo mais prático. O processo são várias janelas. Quanto mais a gente condensa para ficar tudo numa única leitura, melhor. Quanto mais a gente faz um documento que não seja cansativo de ser lido e que a informação seja mais rápida, tudo isso facilita para quem está lendo, independentemente da pessoa dizer que gosta ou não de Visual Law. Então, esses princípios tornam o documento mais cativante na leitura, melhor e mais rapidamente de comunicar. E tem vários fatores do porquê que a gente precisa fazer isso. O doutor deve lembrar, quando a gente iniciou a advocacia, a gente chegava no escritório, quem queria falar conosco ligava no fixo e a gente decidia se atender ou não. E a gente tinha normalmente 4 ou 5 prazos para fazer que estavam em cima da nossa mesa. Hoje, o computador está abarrotado de coisa para fazer e o cliente nos encontra a todo momento no celular. Se nós estamos assim, com essa quantidade de compromisso e a quantidade de distrações, o juiz é a mesma coisa. Se antes eles recebiam 4 iniciais por dia, hoje são 400. Então, tudo está mais rápido. O leitor, ele se acostumou a pincelar um documento e buscar o que ele quer de informação. E nós, advogados, aprendemos a escrever, e começo, meio e fim, enrola, explica e floreia. E nós precisamos aprender a reduzir. Não basta só ser objetivo, tem que ser ultra objetivo, porque o leitor, ele está entrando com uma ação, ele quer saber que dia foi preso, quem que prendeu, aonde que prendeu, se alguém soltou e tem HC, por exemplo. E às vezes a gente fica floreando, escrevendo aquele tanto de jurisprudência, aquele tanto de doutrina que uma pessoa, a Constituição, entende? E o leitor, ele quer aquela informação. Por que não começar já trazendo o que é mais importante, né? Então, nós precisamos, na advocacia, nos fortalecermos na tese que nós temos e temos coragem de formatar de uma maneira mais prática e ir mais direto ao ponto. Essa é a estratégia do Visual Law. Doutor, eu me lembro de uma aula que eu assisti do professor Alexandre Moraes da Rosa, em que ele passou tempo no STF, né, atuando como assessor de um dos ministros da Suprema Corte, e ele falava que, na aula, que a petição mais bem elaborada que ele já se deparou, né, assim, já tem um contexto ali de anos de magistratura, né? Toda uma experiência, já viu de muita coisa, já analisou muitas peças, mas eu me recordo muito bem, e aí mudou a minha mentalidade para essa questão de peticionamento, quando ele disse, o habeas corpus mais bem elaborado que eu já tive o prazer de ler tinha 9 páginas. O cara conseguiu, o advogado conseguiu sintetizar tudo em 9 páginas. E hoje existe o que a gente chama de respeito ao tempo de leitura, né? O respeito do tempo do leitor, né? Ou seja, ninguém quer ler mais algo muito complexo, algo assim de muitas páginas, ou seja, a informação em tempo real, é muita informação e as pessoas querem algo mais objetivo, né? A doutora tem visto isso no dia a dia, no que a doutora tem visto na atuação como especialista em visual law? Olha, tem advogado de todo formato. Tem advogado que faz a petição com uma formatação mais moderna e eu percebo advogados que ainda digitam, imprimem, assinam
digitalizam e transformam em PDF. Então, a advocacia tem diversos formatos. Só que o doutor há de convir comigo que quem pratica esses métodos mais acadêmicos e antigos, ele está se extinguindo no mercado. Não sou eu que estou dizendo isso, é o mercado. Quando eu vou num médico, antigamente a gente ia num médico, só o fato dele nos atender bem, nos dar um pouquinho de atenção, ele já estava fazendo um trabalho diferenciado. Hoje, você percebe que ele te manda um orçamento com os gastos, com a programação, ele tem um docinho te aguardando lá no consultório dele, ele faz o pós-venda, ele pergunta como que você, quais são as suas expectativas, muita atenção ao cliente. E isso acontece com o médico, com o arquiteto, com uma pessoa que vai reformar o teu sofá. Ele te envia modelos, ele te envia previsão de prazo, com uma linha do tempo. E por que é que o advogado acredita que isso não chegou na advocacia? Nós, doutor Oséias, e o senhor é uma referência disso aí no norte do país, nós somos referências de comunicação. As pessoas nos procuram como pessoas eloquentes, que sabem se comunicar, que formatam um bom documento. Então, tudo está bem formatado nas outras profissões e nós ainda vamos ficar naquele modelo arcaico. Ontem eu participei de uma aula no mestrado falando com promotores do Paraná. E o doutor Fernando fez um comentário que ele disse que era muito comum se falar que os peixes não tinham atenção, que ele não vai cair numa rede, mas dali a pouco ele cai porque ele já não prestou mais atenção. E a atenção dos peixes é 9 segundos, pois a atenção humana é 8. Então, a pessoa vem com muita vontade de ler o nosso documento, porque ela está recebendo para ler, ela está recebendo para fazer aquele trabalho, ou ela é um cliente nosso que está interessado em ver um contrato, e ela começa a ver que demora muito para chegar à informação principal. E tudo isso vai sendo distrações. Então, a advocacia tem sim que focar na informação principal. Os advogados já estão percebendo isso, eu não falo sozinha. A diferença do meu perfil é que eu falo sobre prova. Então, para mim, o Vision Law ele tem que focar no que muda o jogo no processo. Às vezes, o que muda o jogo é uma prova que você precisa mostrar para o magistrado, dizer onde ela está e trazer as tuas referências sobre aquela prova. Não é sobre só falar da prova, é dizer o que você quer que o juiz entenda daquela prova. Ou então você fazer uma formatação de maneira que a informação mais importante chegue primeiro e também com que fique com um tom mais profissional, que o teu cliente te admire, o fórum veja que você é mais profissional, outros escritórios percebam que você está se diferenciando. Então, a advocacia já está aplicando o Vision Law e, para mim, não basta só o conteúdo da petição, mas a forma também importa. Só que não é só a forma. Não é só inserir ícones, linhas, cores, desenhos, formas. Você tem que ter um conteúdo técnico. Tem que ter moderação e organização. É o segredo, na minha opinião. Doutora, e existe alguma fonte específica para se dizer que é o melhor Visual Law? Alguma cor específica? Como é que eu posso identificar, se eu queria que a doutora nos trouxesse algumas dicas, né? De como é que eu posso otimizar isso na construção da minha peça? A verdade é que não existe uma fonte perfeita, não existe condições ideais, mas a primeira providência que um advogado precisa fazer, se ele concorda com isso que nós estamos falando e ele diz, olha, eu vou ter a coragem de olhar para o meu documento e ver o que pode melhorar nesse arquivo. É olhar para o documento e, primeiro de tudo, retirar aquilo que representa um ruído. O que é um ruído? É uma logomarca muito grande, é uma nota de rodapé com muitos nomes, é, por exemplo, um desenho, uma bandeira que fica se repetindo em todas as páginas. Tudo aquilo que não comunica e está ali dentro do arquivo e representa um ruído, ele pode, por exemplo, ser mantido na primeira ou só na última página. Tem colegas advogados que falam assim para mim, olha, o meu rodapé eu faço questão de ter todos os meus telefones e todos os meus e-mails, porque se alguém do fórum ou a outra parte quiser me ligar e tentar uma proposta de acordo, eu quero que eles me encontrem. Mas aí eu sugiro, que tal fazer diferente na primeira página? Só a primeira página tem todos os teus acessos e as demais, o que importa é o texto.
Então, não existe regra. O advogado também precisa pensar o seguinte: está aqui o meu documento, estou vendo da minha tela 4K maravilhosa. Lá no fórum, a tela é 4K? Será que eles têm a mesma qualidade de visualizar que você teve que aumentar no tamanho de 90%, e lá no fórum está um computador antigo, uma tela ainda muito desgastada, ultrapassada? Será que a tua fonte, se a tua fonte é Arial, será que ela é bem visualizada? É pensar na questão da leitura. Quem está lendo vai encontrar mais fácil outras questões que, na minha opinião, são mais importantes do que a própria fonte da letra. É dividir a petição em hierarquia de informação. O leitor, ele sabe a cada momento o que ele quer buscar. Então, ele procura pelos teus tópicos. Um advogado que sai falando tudo sem dividir, ele dificulta a informação do leitor. Organizar onde é que estão as provas, dizer como que vai ser feito cada comprovação dos fatos. Tudo isso, na minha opinião, essa organização acabam se tornando mais importantes do que a formatação em si. Então, olha o teu documento e pense assim: será que a minha letra não está muito pequena? Será que a minha letra não está muito junta e eu poderia dar um espaçamento melhor? Será que juntando tanto print na minha petição é a melhor maneira de comunicar? Porque às vezes o print juntado demasiadamente dá uma impressão errada. Então, ao invés do advogado juntar todos esses prints num único arquivo, que tal, quem sabe, faz a petição e faz um anexo só com os prints, referenciando as provas, onde elas estão no processo. E quando eu digo sobre dizer sobre as provas, olha uma situação que me aconteceu ontem. O doutor sabe que eu sou uma entusiasta do Data Certify, que faz o registro das provas digitais, conversa do WhatsApp, postagem no Instagram, sites, enfim. Eles entregam um certificado, um relatório para o advogado, comprovando que aquele registro aconteceu. Um advogado me procurou dizendo que ele recebeu uma ata notarial e que a ata, antigamente, constava toda a informação digitada na ata. Ele recebeu uma única página. Ela dizia: essa é uma ata notarial, se o magistrado quiser visualizar, clique no link. Daí eu pergunto, ele fez um registro de 10 conversas, ele fez um registro de áudio, como que o magistrado vai acessar isso? Não importa dizer que está lá na ata notarial, você precisa facilitar. Traz para dentro da petição um digitado, um print, explicando qual é o segundo onde essa conversa foi falado. Percebe que isso muda muito? E não vai ter juiz que vai dizer que não gosta disso, nem tribunal, nem promotor, nem conselho tutelar, nem Câmara de Vereadores. Todo mundo gosta de ir direto ao ponto, de ter informação mais fácil. Então, os advogados já têm praticado isso, não é uma novidade. O que pode ser uma novidade? Algo mais sofisticado. Por exemplo, o Jefferson, que é designer que trabalha aqui no nosso perfil, que elabora os documentos maravilhosos que estão no nosso perfil, o advogado faz um clique e o arquivo abre a imagem. É muito mais sofisticado do que só juntar o print. Isso é uma coisa que nem todos os advogados aplicam, até porque você precisa contratar um designer. Mas usar print, formatação mais moderada, fazer elementos visuais dentro da peça como linha do tempo, calendário, diagrama, inserir informações sobre vídeo, isso a advocacia já tem feito. Uso de QR Code, né? Tem cada vez comum, né? Colocar um QR Code que remete a um vídeo que você queira apresentar. Então, é algo que o advogado tem que estar muito atento, né? Porque a petição, ela tem um poder de convencimento, né? E eu sempre digo que não existe nada melhor do que você ler a sua própria petição e pensar: ó, se eu fosse juiz, o que eu acharia dessa petição? Será que essa petição me convenceria? Será que essa petição me daria ali a vontade, o interesse de ler toda a petição? Né? Então, é algo que a gente tem que estar se questionando, porque muitas vezes a gente produz um material, elabora uma petição, que se a gente for fazer a leitura, nem a gente mesmo se convence daquilo. E doutor, deixa eu lhe interromper e falar uma coisa. Eu não estou aqui para dizer número de páginas. O doutor Alexandre Moraes da Rosa comentou que o HC que ele mais gostou de ler, que achou mais fluida a leitura, tinha 9 páginas, só que para mim,
Se o advogado tiver que escrever 90 folhas, ele não deve renunciar nenhuma linha. A grande questão é que os advogados escrevem para 90 folhas quando poderiam ser 9. Essa é a grande questão. A questão é, será que precisa falar todos os pontinhos que foram chegando até a lei que você está mencionando? Por exemplo, tem advogado que fala, o Estado monopolizou a justiça, fala sobre a Constituição. É claro que esse teu processo vai virar um recurso lá para Brasília, você tem que mencionar essas leis. Mas a questão é que talvez exagerar em pontos batidos é desnecessário. Por exemplo, você vai falar de uma relação de consumo numa questão de banco. E tem advogado que passa 4 folhas para falar que uma relação de banco é consumo. Não precisa, isso é muito batido. Agora, você trazer mecanismos para dizer para o magistrado, veja, existem todos esses casos, o meu é diferente e aqui é que faz a diferença. E você faz um quadro comparativo explicando. Você tem um julgado daquela turma recursal, por exemplo, que se encaixa perfeitamente no teu caso. Você traz um QR Code para ele acessar aquele link, ou faz um hiperlink para ficar mais fácil, que ele vai clicar e vai encontrar. Então, a questão não é a quantidade que se escreve, é se você precisa escrever tudo aquilo. E aí eu vou devolver uma pergunta para o doutor. Eu confesso que hoje aplicar Vision Law para mim está sendo muito rápido. Quando eu iniciei a fazer o Vision Law, todos os casos que eu recebia, eu dizia, isso aqui eu vou fazer com uma formatação diferente. Só que tomava muito tempo. E aí eu sempre desistia. Com o tempo, você já doutrinou o teu olhar, você sabe o que você gosta, como que você quer os tópicos, como que você vai fazer as referências numa tabela, como que você vai juntar um print. E para mim hoje é muito mais rápido fazer a petição assim, que eu vou printando, trazendo, colando, depois faço ajustes finos. Me fala sobre a sua experiência, doutor, dentro do escritório. Vocês ainda têm um consumo maior de tempo na produção ou isso está sendo fluido na confecção dos documentos? A gente tem de estratégias e é como eu havia dito para a doutora. Me despertou bastante o interesse, né, e o cuidado e a atenção de a gente manter ali um padrão nas nossas peças, né, sempre buscando a qualidade naquilo que vai ser trabalhado, mas sempre também buscando de elementos visuais que possam facilitar a compreensão da tese que está sendo trabalhada na petição. E assim, eu sempre tive o cuidado de estruturar as petições através de tópicos, porque muitas vezes o leitor ele analisa ali a petição rapidamente, quando você pega algo, alguma petição, eu acho que a primeira coisa que você faz é folhear de maneira rápida para ver se existe algo, algum ponto específico que lhe chama a atenção. E isso é mais fácil ser chamado a atenção do leitor quando você estrutura a sua peça através de tópicos. E a gente tem visto isso. Tópicos, claro, objetivos. A gente tem evitado se utilizar de muitas jurisprudências, algo que tem que ser pontual. Muitas vezes a jurisprudência a gente cita mesmo no rodapé, faz menção ao número, ou somente ao número, ou somente ao texto, ao trecho do texto que a gente vai utilizar para fundamentar a nossa tese. Enfim, a gente tem buscado desenvolver um padrão que seja capaz de otimizar a leitura, né, principalmente dos magistrados e promotores, e assim, a gente sempre focar e pontuar aquilo que faz a diferença, né? Aquilo que é mais importante. A gente não está se utilizando de informações que não têm uma relevância tão significativa para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está almejando. Então, a gente tem tido esse cuidado de
otimizar, né, cada vez mais as peças, a gente tem buscado enxugar, ver o que está além, né, do que é para ter de fato na petição. Não é algo fácil, não é algo fácil, porque você pode estar pecando por ser omisso daquela informação que você deveria trazer e não trouxe, ou você pode estar pecando porque você está tornando algo fácil de se entender muito complexo, trazendo muita informação. É como a doutora colocou, depende de cada caso, né? Cada caso precisa ser analisado, precisa ser verificado o que é que a gente pode trazer e qual a importância daquilo para os nossos argumentos, né? Mas a gente tem tentado, né, desenvolver um padrão no peticionamento, colocando tópicos, utilizando né, muitas vezes de links, muitas vezes de QR Code, para a gente poder transmitir com mais segurança aquilo que a gente quer através da petição, né? Não é fácil, mas a gente tem buscado. E no processo criminal, sempre o advogado faz um mapeamento do processo. Ele não tem como dizer, essa prova aqui não vou falar nada sobre ela. Mas, às vezes, dentro do mapeamento da ação, ele percebe que ele precisa dar menos importância para aquele documento e falar menos sobre aquilo. E não trazer isso dentro do processo. Então, o visual law ele é aplicado no processo criminal muito mais depois que o advogado já faz esse mapeamento. O que é que eu tenho de provas e como que vai ser a minha linha de defesa traçada. Uma coisa que o doutor falou que faz muito sentido é sobre a complexidade do caso. Veja bem, eu sempre dou esse exemplo porque eu gosto de me exibir um pouco, que eu nunca tive cárie. Então, se eu, por exemplo, fosse uma magistrada e eu estivesse olhando um processo que falasse de questões muito técnicas sobre um canal nos dentes, não é um assunto que eu domine. Eu nunca fiz canal, eu não sei como que é, se o nome do produto é de ouro, se é de prata, se é de resina. Eu nunca, é um universo totalmente novo para mim. Se eu fosse uma magistrada e estivesse analisando um caso, seria difícil, eu teria mais dificuldade do que uma pessoa que, por exemplo, já fez todos os dentes dos canais. Olha uma situação que eu peguei, uma comarca muito pequena, tinha uma pessoa que morava lá e teve uma situação criminal com criptomoedas. Não estou desmerecendo que seja na cidade pequena, mas nunca se tinha falado na cidade sobre Bitcoin. Então você precisa, com o Visual Law, fazer uma informação mais minuciosa. Se o teu cliente está envolvido numa questão sobre importação de ilícitos, o advogado aprende que tem todos os termos técnicos do invoice, da nota fiscal, de quem que vai ser o despachante aduaneiro, são vários termos técnicos. E às vezes você está falando sobre questões que são muito complicadas, que você precisa diminuir os assuntos para explicar por partes. Pensa uma situação de tráfego aéreo. É um assunto muito fácil para quem está na aeronáutica, mas nós não sabemos nem o nome dos termos das conversas, as rotas, as funções de cada pessoa. Aconteceu uma colisão. Quais eram o nome dos cargos das pessoas que eram responsáveis? Então, o Visual Law, ele tem função de comunicar melhor, e quando a gente está falando sobre dados complexos, e tem outra situação, às vezes, não é nem difícil de entender, mas vamos falar, doutor, numa organização criminosa. Você tem, às vezes, 15 pessoas que conversam entre si, tem parentes nessa cadeia, tem uns que não são hierárquicos a outros. Não é difícil se você explicar, mas é mais trabalhoso de você entender. Então, eu imagino que o doutor deve fazer muitos infográficos apontando quem tem ligação com quem, o fulano fez tal situação, que data que fez isso. Existe um memorial que nós chamamos dentro do Visual Law, que é o One Page. Muitas vezes o advogado faz a sua petição, utiliza toda a questão dos termos técnicos e lá na última página ele anexa um último arquivo. É como se fosse um resumo. Ele explica quem que está envolvido, quem conversou com quem. A primeira coisa que o advogado não pode pecar quando ele aplica Visual Law dentro de uma petição é quebrar alguma regra processual. Então, ele precisa, às vezes, cumprir com uma formalidade de uma petição técnica, mas ele quer favorecer o magistrado, o leitor, e, principalmente,
ele e o cliente dele, facilitando. Porque quando o advogado facilita na leitura, ele não está ajudando o juiz. Falam assim, ah, Fernanda, você está muito puxa-saco de juiz é pago para ler. Eu concordo, e nós somos pagos para buscar um resultado para o nosso cliente. E mais ainda, porque ele não vai lá ficar ligando para o juiz e falando para despachar rápido, entendeu, não entendeu? E para nós, o nosso cliente nos telefona. Então, quanto mais a informação for recebida com rapidez, isso facilita na tomada de decisão. O doutor já deve ter visto várias vezes um cliente que recebeu um contrato e disse assim, só um pouquinho que eu vou imprimir, deixar aqui e vou ler depois com calma. Quem é que precisa ler com calma? Quando não está claro? Um contrato de compra e venda de um terreno que tem 17 folhas. Não dá para assinar. Tem que ler, tem que entender, tem que conectar uma coisa na outra. Agora, um contrato que não tem termos técnicos, como palavras assim, defeso, ultrapassar, vedado. Um contrato claro. Comprando esse terreno, pagando tanto, comprando tanto, se atrasar tem multa, se atrasar mais de 3 tem rescisão do negócio, esse aqui é o fiador, data. Que dúvida que o cliente tem? Nenhuma. Ele assina na hora, porque ele leu e entendeu. Não se aceita mais, doutor, assinar sem entender. Sabe por quê? Porque aos domingos as pessoas estão no almoço conversando sobre as decisões do STF e do STJ. Não é mais como a gente que tinha que procurar os anuários, que tinha que procurar na internet, no site dos tribunais. Hoje todos entendem do direito, todos querem saber do seu direito, então não se admite mais isso de, eu vou assinar e não entendi. Nós estávamos ontem nessa aula do mestrado falando sobre o júri, que o júri também se tornou cada vez mais complexo. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender de balística, começaram a entender de tentativa, dolo. Então, são pessoas do povo, mas eles têm mais conhecimento técnico. Então, se antigamente iam os jurados lá e ficavam assim assistindo, fingindo que entendiam, sem entender nada, hoje eles já têm uma noção melhor. Então, você, como advogado, como operador de direito que quer ser bem sucedido, precisa comunicar com esse cliente. Tudo está mais atualizado. Prestadores de serviço de moda, de reformas, de saúde, todos estão evoluindo e a advocacia também. O doutor tem um escritório maravilhoso que eu já vi pela internet. E o seu documento corresponde ao seu escritório. Agora imagina se o senhor tem toda essa estrutura, um nome forte na cidade, uma equipe forte, investindo em conhecimento, em networking, em atualização. E quando o cliente vai no seu escritório, o documento parece um pedaço de uma bula de remédio. Feio, desatualizado e que ele não entende nada. Ah, não, assina aqui que você está me constituindo. O cliente quer entender. Ele pergunta, doutor, o que está dizendo aqui que o senhor pode transigir? Ele não admite mais não entender. E se o doutor não explica, tem outro colega que explica. Então, nós precisamos estar atentos que a advocacia toda está nesse movimento de comunicar e nós precisamos repensar a nossa maneira de trabalhar dentro do escritório. Verdade, doutora. Em relação a como os juízes, né, os magistrados, julgadores interpretam, entendem sobre o visual law, né? Existe alguma pesquisa, doutora, que a gente consiga extrair, né, o que o visual law representa para os julgadores, porque é muito importante. O advogado, ele peticiona, olha aí. Fala aí, Sim, o doutor Bernardo de Azevedo é um nome que iniciou o Vision Law no Brasil e fala muito sobre Vision Law. Ele foi o meu primeiro professor no assunto e ele tem ido mais na linha da inteligência artificial. Deixou espaço para mim. Obrigada, Bernardo. O professor Bernardo, quando ele iniciou as pesquisas, eles perguntavam o que os magistrados pensam sobre as petições. E nas pesquisas, o que mostra? Que eles gostam de quando o advogado facilita para a leitura ficar mais fluida. Eles gostam de uso de elementos visuais moderados. Essa é a palavra-chave. Quando o doutor faz uma petição que comunica melhor, sem exagero de cores, isso vai soar, vai ter uma impressão boa do outro lado. O que eles não gostam? Na pesquisa, sabe o que foi que saiu? Argumentação genérica.
O que é argumentação genérica? É eu ficar falando que a pessoa tem direito à liberdade sem parar e falo das convenções internacionais e não falo por que o meu cliente tem que ser solto. Isso é argumentar de maneira genérica. Ao invés de explicar que o caso do meu cliente, porque ele está com tal doença, ele está com tais sintomas, por que ele merece um tratamento diferente, é o advogado ficar argumentando genericamente que quem está doente tem direitos. Então, os magistrados não gostam disso, de petições longas que não chegam na informação importante, mas eles gostam do uso moderado. E aí, vou trazer um dado para o doutor. O ano passado, em 2023, em setembro, o CNJ emitiu uma recomendação. Nessa recomendação, eles estimulam que os tribunais utilizem elementos visuais quando perceberem que isso é mais importante para comunicar do que texto. Eles estimulam que o magistrado use linguagem simples, eles estimulam que sejam feitas outras formas alternativas de comunicação, por exemplo, áudios, vídeos, e a gente ainda está caminhando para quebrar alguns paradigmas. Ainda não existe muita coragem no advogado em protocolar um arquivo que ele está falando uma petição, mas pode ser que em algum momento isso vai acontecer. Então, o tribunal já tem se encaminhado para a modernidade, para a atualização. Então, não existe, doutor, na minha opinião, resistência quando você foca nesses requisitos. Organização, objetividade e moderação. Foque na prova, foque em trazer o argumento principal. Foque em dizer onde está essa prova e argumente de maneira objetiva ou ultra-objetiva. Eu faço um exemplo nos treinamentos que é sobre, por exemplo, um caso de banco. Você chega a um banco e o banco tem um formulário pronto que você precisa preencher os seus dados. Nome, CPF, o que você pretende. E ele diz, as formas da nossa negociação é, te empresto tanto, com juros tanto, no final vai ser isso. Ele traz as informações que ele preenche dentro de um formulário. Quando o advogado está fazendo uma petição, ele sempre tem que lembrar que a petição não tem que focar no formulário, tem que focar nas respostas. O juiz já tem esse contrato pré-pronto, igual um banco, que ele sabe. Num processo de HC, preciso ver a data que ocorreu a prisão, quem fez a prisão, se já houve uma interposição de processo, se existe alguma nulidade. O juiz já sabe desse formulário, ele busca as respostas. E às vezes o advogado, que aprendeu tanto a escrever bonito e muito, e fazer começo, meio e fim, ele se perde na narrativa e não fala as respostas. Uma petição tem que trazer para o juiz as respostas. Então os juízes dizem que eles não gostam de argumentação genérica, petições longas, não gostam de muitas cores. O advogado que foca em trazer as respostas, ele está na frente. Perceba, doutor, que eu escuto muita crítica ao pessoal do previdenciário. Às vezes, um advogado está fazendo uma petição de 7 folhas e só lá na 7ª que ele vai dizer qual que é a doença, qual o CID, se é um auxílio-doença, se é um benefício, o que é. Mas até então ele só contou a história. Só contou que a pessoa tem direito, não falou qual que é a doença que a pessoa tem. Ah, a pessoa está sofrendo limitações. Que limitações são essas? A pessoa está com uma doença. Que doença é essa? A pessoa precisa desse medicamento, senão ele vai ter consequências horríveis. Que consequências horríveis são essas? Morrer? Ter problema? Ter que fazer hemodiálise? Perceba, fale no argumento específico ao invés do genérico. Isso transforma a petição. O que os juízes dizem, eles gostam. O CNJ disse que todos os juízes utilizam. E vou fazer um detalhe aqui numa questão do elemento visual. Imagina que eu estou falando sobre um problema de terreno. E eu quero falar sobre uma área que está sendo o problema da invasão. Percebam, será que eu preciso mesmo fazer um print da matrícula desse terreno e trazer no processo, explicar a matrícula em detalhes, a foto dela? Ou será que eu preciso da foto da planta arquitetônica que mostra onde é que esse terreno está localizado? Então, o advogado precisa identificar o que é que ele precisa dar ênfase. Qual que é a informação mais importante? Então, isso é o principal e são os anos da advocacia que trazem isso. É a sua experiência, é a minha,
Só que o advogado, por exemplo, que está numa comunidade como o Criminal Player, ele ganha muitos anos de experiência por estar vendo seus, não digo seus ídolos, mas as suas referências. Ele vê as suas referências e ele se inspira e com isso ele também vai avançando na maneira dele trabalhar. Ai, doutor, é difícil, né? Faz uma perguntinha assim, vem uma resposta desse tamanho. Não tem problema de falar aqui. Muito bom. Eu já absorvi aqui vários insights, muito bacana. Você vai falando e, de fato, muitos HCs que a gente vê, né? O advogado ele fala tanto e no final não fala nada. Às vezes deixa de colocar a data que o sujeito foi preso, deixa de colocar, às vezes, no pedido de relaxamento, o andamento processual, o tempo do andamento processual, fazendo referência a datas de protocolo. Se você está alegando uma ilegalidade, se você está mencionando uma ilegalidade na prisão em razão do excesso de prazo da formação da culpa, você está tratando sobre tempo, ou seja, o tempo, a duração razoável do processo. E se você está tratando de tempo, no mínimo as datas é você trazer informações relacionadas à data do trâmite. Qual é o trâmite do processo? Quando foi que foi recebida a denúncia? A audiência? Quanto tempo perdurou entre o recebimento da denúncia e a resposta da acusação e depois a audiência? Então, é muito importante isso. E aí, muitas vezes, a gente vê peças sendo feitas e simplesmente resumindo, quer dizer que a prisão é ilegal. Bastante tempo, né? Ou fazendo assim, conforme o doutor vai consultar no dia da audiência, por que não escreve o dia da audiência e junta? Isso adianta muito o trabalho do leitor, dizendo em que página que está. E uma informação importante que o doutor comentou. Digamos que eu estou fazendo a minha petição e eu faço essa linha do tempo. O que é a linha do tempo? É um critério para você mostrar como é que as coisas aconteceram. Às vezes, o meu critério principal de uma linha do tempo é a data. Às vezes, é o lugar. Às vezes, é o nome das pessoas. E aí que está o famoso negrito. Às vezes, o advogado está colocando negrito na palavra requerente, mas ele não põe um negrito nessa data. E é essa data que muda o jogo. É essa data mais importante. Então, você precisa fazer as suas impressões de prova dentro do documento. Veja bem, uma vez eu fiz uma aula que falava assim, ó, não tem como eu fazer storytelling em cima de uma tabela. Tem como sim. Sabe por quê? A tabela vai fazer comparativos de data. Dia tal, audiência. Dia tal, prisão. Dia tal, relaxamento, digamos. Se você fizer o storytelling dizendo, perceba, entre uma data e outra teve tantos dias, você está explicando. Você está envolvendo o leitor em ter a percepção que uma tabela fria, às vezes, ele só vai olhando as datas. Ele não vai tendo esse nervosismo que o advogado tem de que superou o prazo, de que ele quer evidenciar a questão do prazo. Então, o advogado precisa sempre trazer as suas impressões de prova do processo para que o juiz leia do jeito que ele deseja. Eu comentei hoje, numa live que eu fiz, de uma audiência. O juiz fez 4 audiências no dia. O advogado está há 4 anos esperando por essa audiência. Quem é que está prestando mais atenção? É claro que é o advogado. É ele que está vendo a testemunha olhar para cima e pensar na resposta. Ele tem que fazer um print disso e trazer na petição. Porque o juiz, ele vai ter uma pré-decisão da assessoria. Talvez ele não viu esse vídeo. Talvez a assessoria disse. Quando perguntado, disse que não estava lá. Muito bem. Mas e se o juiz faz um print e mostra? Quando perguntado, demorou para responder. Faz toda a diferença. É um storytelling, é uma articulação, é um convencimento, é um poder que o advogado tem argumentativo de ele fortalecer a prova que ele quer. E claro, né? Quando a testemunha dele coçou a cabeça na hora de uma pergunta, o advogado tem que ficar bem quietinho. Esse print ele não vai trazer. Então é essa percepção, é saber. Tem um tema, uma história que conta sobre um navio bem grande, muito importante numa empresa, que ele teve problemas. E que foram chamadas 10 pessoas para resolver. E quem resolveu foi um homem que construiu esse navio.
e ele deu uma martelada e ganhou muito dinheiro. Mas por causa de uma martelada, é que tem que saber aonde martelar. Então, o advogado, ele aprende onde martelar e o visual law mostra como evidenciar a martelada. Então, é isso, você tem que saber o que evidenciar. O que adianta numa ação de problema de terreno trazer a matrícula? O documento, você só precisa do número, da metragem. Agora, uma planta, uma foto, um comparativo de todos os anos que está no Google, gratuito. Aérea. Uma imagem aérea, exatamente. Pega o Google Earth, tira uma imagem aérea e faz o print. Doutor, isso aí evita uma perícia. Isso aí facilita e o juiz olha e fala, é claro que ia quebrar essa árvore aqui. É claro que o muro estava aqui e foi vindo para cá ano a ano. Então, você vai construindo a narrativa. Nós, advogados, o nosso cliente, ele não chega no escritório com uma pasta de documento. Ele chega com uma história. E o advogado é que vai extraindo como é que eu vou criar defesa em cima disso. Se é um problema de área, de terreno, ele vai lá tirar uma foto e mostrar, ó, é só uma cerca. Era fácil de posicionar. Diferente de um muro de alvenaria. E aí você vai construindo história onde não tem prova. E aí o advogado, pelo storytelling, por essas questões de elementos visuais, ele vai construindo o quê? Todo um conjunto para você fortalecer aquela prova, que às vezes você tem uma única prova que não é tão forte. Mas aí você vai fortalecendo nos indícios, na tua narrativa. Então, advogar é fantástico e o visual law é apaixonado pela advocacia. Verdade. A doutora tocou no ponto que faz total diferença. Valorizar o que verdadeiramente importa. Você trazer a opção de valorizar aquilo, trabalhar aquilo que realmente importa, né? Que está relacionado à comunicação que você quer levar, né, para o leitor. Então, isso é muito importante. Doutora, vamos lá, eu pedi à doutora 1 hora para a doutora falar sobre visual law, eu não vou tomar mais tempo da doutora, eu sei que é muito... E ainda porque o Instagram, ele não pede licença, ele desliga na nossa cara. Eu queria que a doutora falasse um pouco, doutora, do seu trabalho, né, as pessoas que nos assistem, essa nossa live fica gravada no YouTube, no nosso canal, e muita gente assiste posteriormente, entra em contato conosco para perguntar detalhes sobre temas que a gente aborda nas lives. E aí eu queria que a doutora falasse um pouco sobre o trabalho, né, que a doutora desenvolve. Quem tiver interesse, né, em contratar, em buscar, adquirir algum curso, existe algum curso específico da doutora sobre visual law? Eu sei que existe porque eu já tenho, gente, eu já adquiri, mas eu pergunto, né, para a doutora poder responder às pessoas que não sabem ou querem saber como é que se consegue acesso a todas essas informações, a todo esse conteúdo que é de extrema importância para o advogado e para a advogada. Antigamente, a gente falava o termo copiar. E hoje o termo que se usa é modelar. Para você começar dentro do visual law, eu sugiro olhar o teu documento e pensar como é que eu posso comunicar melhor através da minha formatação e da minha comunicação. E começar a modelar de outras referências. Pesquisem na internet, vejam petições de colegas, sigam o meu perfil no Visual Law Oficial. E quem tiver interesse, eu tenho conteúdos gravados que estão num preço acessível, que você pode fazer o curso para o que é o Visual Law, que elementos visuais que podem ser aplicados na petição. Esse é um curso que está disponível lá no meu Instagram, na bio você consegue se inscrever. E quem tem um pouquinho mais de dificuldade no Word, eu tenho um treinamento chamado Imersão no Word, que eu mostro a tela do Word e eu mostro para o advogado como que ele vai fazer o Visual Law com menos cliques. O Word é a nossa ferramenta do dia a dia. Quem quiser algo mais sofisticado, pode fazer contato comigo. Temos o Jefferson, que é designer e bacharel em Direito. Ele faz conteúdos fantásticos para o Brasil inteiro. E é um conteúdo para casos específicos, para um memorial, para uma petição, para uma abordagem, um contrato. E quando a gente está falando, por exemplo, num conteúdo mais complexo, que você precisa de um 3D, de um vídeo, que você precisa de uma animação, nós temos a empresa Lauta.
ela faz o que há de mais sofisticado no Brasil, impactante, e você transforma a visão de um processo, porque ela faz em 3D a imagem de quem está vendo, de quem via de fora, da imagem aérea. Ele faz a explicação em detalhes, no tempo, baseado nas provas, focando em comunicar dentro do processo criminal, trabalhista, empresarial. Então, Vision Law, contem comigo nessa jornada de evolução. Na minha bio do Instagram tem essas modalidades de cursos online, e quem desejar fazer uma mentoria, eu também aplico para escritórios, mostrando mais o passo a passo, e faço algo mais personalizado. Quero lhe dizer, doutor, para encerrar, que eu admiro muito o seu trabalho, da sua equipe, do seu escritório, e é esse tipo de profissional com quem eu quero sempre me alinhar e buscar sempre como uma missão que todo mundo evolua junto. Eu não sou referência de ditar regras, mas eu venho aqui acender uma luzinha e dizer, será que não pode melhorar? Mas é o advogado que vai botar o seu gosto. Então, muito obrigada por divulgar o meu trabalho, por ter confiado e participado dos nossos treinamentos. Doutora, eu que agradeço, né, de coração, gratidão por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui participando, de tirar uma hora da sua vida, do seu trabalho, para estar aqui conosco, contribuindo, principalmente para a jovem advocacia. Né? A gente tem muitos jovens advogados que nos acompanham, que nos assistem, e é interessante a gente levar esse tipo de conhecimento para a gente qualificar, né? Mas a advocacia, principalmente criminal. Eu digo que eu cresço enquanto advogado, a advocacia cresce quando nós temos mais advogados qualificados e fazendo a coisa da forma certa, né? Da forma correta. Então, eu sou extremamente grato pela doutora ter aceitado o nosso convite. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Sempre acompanho a doutora, sempre preocupada em se capacitar cada vez mais e, principalmente, levar o seu conhecimento, que é enorme, para que possa aí ajudar a impactar a vida de muitos advogados e advogadas. Parabéns, conte sempre conosco, e é um prazer ter a doutora aqui. Espero brevemente a gente estar ali conversando pessoalmente. Nós iremos estar lá na imersão no Criminal Play. A doutora vai estar lá como palestrante e eu vou estar lá, doutora, para lhe dar um abraço e também para lhe fazer um convite para um dia a gente trazer a doutora aqui para o Ceará para falar de visual law dentro de imersão. Eu espero que chova pedidos de que tenha uma imersão presencial, e ainda que a gente não possa fazer uma imersão presencial, doutor Oséias, vamos a organizar esse grupo que tem interesse e fazer um conteúdo junto para evoluir. Quando a gente ilumina o caminho de alguém, a gente traz luz para o nosso próprio caminho, e é isso que nós acreditamos, né? Doutora, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aí durante o programa de hoje do Fala Criminalista. Informar para vocês que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. E se você puder, né, assistir, encaminhar para um amigo, para um amigo advogado, acadêmico de direito, vai ser muito importante. Vai fazer a total diferença na vida de uma pessoa. Doutor, tem tantos recados aqui lindos na live, mas elas não ficam salvas, né? Mas são todas elogiosas pelo nosso trabalho, pela maneira de comunicar. As pessoas se conectam conosco pela nossa maneira de ser e pela maneira de comunicar. Tem gente que tem mais conteúdo, experiência, mas não comunica. E hoje comunicamos. É o que está sendo comentado aqui sobre os nossos exemplos. Que bom, fico feliz. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, abençoe a todos. Um forte abraço e logo, logo estaremos juntos. Combinado. Eu que agradeço. Um abraço a todos.